gosto de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. Vamos orar! Vamos! Senhor Deus, nos ajuda a te amar de todo o nosso coração e a amar o nosso próximo e a cuidar dele. Em nome de Jesus, amém! Amém! Fique com a história de hoje! Como eu gosto de frutinhas que nascem no campo! Elas são tão docinhas! Vou colher algumas para a vovó fazer uma geleia bem gostosa! Oi, Samuca! Olá, preciosa! Por que você tá todo lambuzado, Samuca? E falando desse jeito esquisito? Ai, é que eu encontrei essas plantinhas que dá esse fruto super docinho. Acho que eu me empolguei e me sujei todo. Estou colhendo umas pra vovó fazer uma geleia. Você me ajuda? Eu amo geleia. E as que a vovó faz? Claro que eu ajudo. Mas o que você acha de me contar a parábola de hoje primeiro? Depois a gente colhe as frutinhas. Acho uma boa ideia, minha amiga. Vamos lá então. Se acomode que lá vem história. Yupi! Um dia, um homem que era um judeu perguntou para Jesus como ele poderia ser salvo. E Jesus perguntou para ele qual era a lição mais preciosa que tinha na Bíblia. O homem respondeu: ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. O homem perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Então, Jesus contou essa história. Havia um homem que estava viajando da cidade de Jerusalém para Jericó. E no meio da viagem... Dia bom está para viajar. A estrada está tranquila, tem um ventinho gostoso. Gosto muito dessa estrada para Jericó. Olha só porque falei que estava tranquilo, está vindo alguns homens a meu encontro. Será que eles estão perdidos? Estão andando mais devagar. Parece que querem falar comigo. Perdeu, tio! Passa tudo! Isso é um assalto! Levem tudo, mas não me machuque, por favor. Fica quieto! A gente que manda aqui! Vamos, pessoal! Vamos embora! Já tiramos tudo desse homem! Vai! Oh, que dor! Ai, estou me sentindo muito fraco. Não consigo falar. Ai, que dor! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, olha aquele homem jogado ali no meio da estrada, todo machucado e sujo. Que horror! Eu sou um sacerdote, eu sou líder da igreja, trabalho todos os domingos. Não posso me diminuir e encostar neste homem imundo. Pobre homem. Vou continuar o meu caminho. Vou continuar a minha oração. Aproveito e peço para Deus ajudar ele. O Senhor é o meu pastor. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, como eu amo cantar. Ainda bem que eu sou um levita que trabalha na igreja. É o que eu mais gosto de fazer.
Eita, tem um homem caído ali na estrada. Ah, que estado horrível dele, todo sujo. Não posso parar, senão vou me atrasar para chegar na igreja. Eu sou um levita. Preciso cumprir com o meu compromisso no culto com o Senhor. Não tenho tempo para cuidar de um homem tão imundo. Vou passar bem longe. Ah, fico pensando, sou tão desprezado pelos judeus por ser um samaritano. Eu creio na Bíblia, mas o nosso culto a Deus é diferente do culto dos judeus. Mas na nossa igreja, aprendemos tanto de Deus. Aprendi que Deus une sua família e ninguém é melhor que ninguém dentro da família de Deus. Somos todos iguais e devemos cuidar sempre um dos outros. Ah, meu Deus, olha aquele homem, está todo machucado. Quem deve ter feito isso com ele? Está tão fraco, não pode nem falar. Vou colocar esse óleo nos machucados dele e tampar para ver se melhora um pouco da dor. Vem, pobre homem. Vou te colocar no meu animal, vou te levar para um lugar seguro. Olá, meu senhor, pode cuidar deste homem para mim? Aqui está o pagamento adiantado. Quando eu voltar de viagem, pago o restante que ele gastar aqui. Você vai ficar bem, meu bom amigo. E na volta da viagem, o samaritano pagou o restante que devia para o dono do hotel. E o homem ficou bem e muito feliz pelo cuidado do samaritano. Nossa, Samuca! Que homem bom é esse samaritano, não é? Por isso, minha amiga, essa é a parábola do bom samaritano. Apesar dele não ser tão querido pelo povo de Jesus, pelos judeus, ele amou aquele homem e cuidou dele. Agora eu te faço a mesma pergunta que aquele homem fez para Jesus. Quem é o seu próximo? O nosso próximo são os nossos amigos. Não só os nossos amigos, mas todas as pessoas que estão perto da gente. Seja ele nosso amigo ou não. Seja ele judeu ou samaritano. Seja criança ou adulto, homem ou mulher. Devemos sempre cuidar do nosso próximo, assim como o samaritano cuidou daquele homem. Que legal, Samuca! É verdade, devemos sempre cuidar de todos que estão perto da gente. Essa tarefa é muito preciosa e muito difícil. Obrigada, Samuca, pela história de hoje. Por nada, minha amiga. Agora vamos lá colher frutinhas. Vamos sim! Pode usar minha bolsa para colocar elas. Vem aqui, eu achei uma árvore carregadinha. Bom, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu meditava no Salmo de número 23. Então, gostaria de convidá-los a abrirem sua Bíblia neste Salmo. É um Salmo muito conhecido. O Ivan já fez um spoiler aí, né? O Ivan, quando deu seu testemunho, falando sobre o Deus que é o nosso pastor, então já fez a introdução da nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé para que a gente possa fazer a leitura do texto e ter um tempo de oração, pedir que o Senhor fale conosco. Eu esqueci de perguntar, vocês usam a NVI aqui também? A NVI? Ok. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Deus, pela graça de estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome. Deus, muito obrigado. Como o pastor Mateus bem falou, existem coisas que nós só damos o devido valor no momento em que nós somos privados das mesmas. Deus, obrigado, Senhor, pela família da fé. Obrigado, Senhor, por esse espaço que o Senhor mesmo, Senhor, abriu aqui em Itajubá para que o Evangelho seja pregado, para que pessoas sejam edificadas, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, para que a palavra da esperança que não morre possa ser proclamada. Deus, muito obrigado. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale com a gente, Deus. Fale com a gente nessa manhã. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas limitações. Deus, te peço que o Senhor misericordiosamente possa usar a minha vida para edificar a Tua igreja, edificar a vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, como o pastor Mateus já mencionou, eu sou pastor auxiliar na Igreja do Redentor no Rio de Janeiro. O Paulinho até brincou comigo, né? Falou, pô, chique, pastor na Igreja do Redentor lá no Rio de Janeiro. Eu falei, chique é ser pastor aqui em Itajubá, que a gente se desloca em 10 minutos, 15 minutos. Eu pude vir andando do lugar onde eu estou para a igreja. No Rio as distâncias são maiores, a gente leva mais tempo, não consegue, às vezes, ter tempo de comunhão por conta da correria do dia a dia. O Salmo 23, ele é um salmo bastante interessante, porque João Calvino, um cristão do passado, foi muito usado por Deus num determinado momento da igreja. Creio que alguns dos irmãos conhecem, já ouviram falar desse nome. João Calvino, ele ressalta um aspecto desse salmo que é muito interessante. Esse salmo, ele não é um salmo que contém queixas, não é um salmo que contém petições, não é um salmo que contém clamor, é um salmo de gratidão. Davi, ele agradece ao Senhor, um salmo que é de gratidão do início ao fim. E é interessante porque, ainda que muitos acreditem que Davi possa ter escrito, redigido esse salmo no início da sua vida, na sua juventude, quando ele ainda era um pastor, João Calvino ele defende uma outra tese, de que provavelmente ele tenha escrito esse salmo num momento de tranquilidade em sua vida, no momento em que ele tinha maior abastança, que ele estava vivendo com certa fartura, com certa tranquilidade, então ele redige esse salmo. Então, a gente já deve entender essa informação como sendo uma nota de alerta, de chamada à nossa atenção. Porque Davi, se ele escreve esse salmo num momento em que ele tem fartura, que ele tem abundância, isso deve nos remeter à seguinte reflexão. A gente percebe que muitas pessoas, no momento em que desfrutam dessas coisas, de fartura, de abundância, de um momento de alegria em que não tem sentido falta de nada, Calvino ele diz que pessoas que atravessam por esse momento, por vezes, tendem a sepultar Deus no solo do esquecimento. Se eu não estou precisando de nada, se eu não estou passando por aflição alguma, se todo mundo na minha família está bem de saúde, se não tem me faltado recurso financeiro, então eu estou bem. Para que eu vou adorar o Senhor, glorificar o Senhor, investir tempo em oração, investir tempo em leitura da palavra? Quantas pessoas passam por isso? Pessoas que viviam uma vida de piedade, apegadas ao Senhor, apegadas à palavra, e de repente, quando experimentam de fartura, quando prosperam financeiramente, essas pessoas se esquecem da relação com Deus e passam a dar vazão à satisfação tão somente dos seus desejos, dos seus prazeres.
passam a ter os seus dias, o seu tempo, suas horas ocupados, planejando a reforma de casa, a viagem, o curso, a academia, em reduzir o percentual de gordura do corpo, em colocar botox no rosto. Então, todas as outras coisas acabam adquirindo maior relevância do que investir mais tempo em oração, em busca do Senhor, em intimidade com Deus. Então, quando a gente olha para esse aspecto da vida de Davi, se ele redige um salmo de gratidão justamente no momento em que ele está experimentando de tranquilidade e fartura, isso deve nos chamar a atenção para que a gente não se relacione com os bens materiais, fazendo deles uma parede, uma barreira que nos impeçam de ter uma relação íntima com Deus, mas que esse momento, que esses bens, que essas bênçãos das quais, por vezes, a gente pode desfrutar ao longo da nossa vida, que elas sirvam de degraus que nos aproximem mais do Senhor. É maravilhoso a gente ouvir testemunhos como esse do Ivan, em que ele, apesar de ter feito a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, ele não dedica tempo se vangloriando do seu preparo acadêmico, da sua formação, que lhe possibilitaram alcançar a aprovação no concurso. O apóstolo Paulo, na Epístola de Efésios, ele fala algo muito interessante. Quando a gente olha para a Epístola de Efésios, ele vem falando sobre conversão, sobre a armadura de Deus, sobre vários aspectos teológicos da nossa relação com Deus, e num determinado momento da Epístola ele começa a falar sobre relações domésticas, papel do marido, papel da esposa, relação com os filhos, relação com o patrão, com o chefe. Então, quando a gente olha para esse aspecto de Efésios, parece que Paulo ele mudou de assunto. Mas, na verdade, ele apresenta todo o embasamento teológico e depois ele mostra a arena em que a gente aplica esses princípios. E qual é essa arena? É a nossa relação familiar, nossas relações profissionais, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a esposa, com os filhos, com o marido. A gente não pode, na nossa cabeça, construir a ideia de que existe um Deus da Bíblia e um Deus da vida real. Então, quando a gente olha para o testemunho como esse do Ivan, a gente deve ser lembrado de que tal postura, ela edifica a igreja, porque mostra alguém que tem um coração que entende que não existe um Deus que está restrito às páginas da Bíblia e que não tem ingerência sobre aquilo que acontece na vida real. Se eu fiz o mestrado, glorificado seja o nome do Senhor. Se eu fiz o doutorado, glorificado seja o nome do Senhor. Se eu fui aprovado no concurso, glorificado seja o nome do Senhor. Então, Davi, ele nos ensina um pouquinho disso. Quando a gente olha para a nossa história recente, o último ano foi um ano que nos trouxe um sofrimento, e quando eu digo nos trouxe, eu digo para toda a humanidade, porque se há algo que o Covid-19 trouxe, foi uma espécie de sofrimento democrático. Todo mundo passou por dificuldades. Ainda que no início do período de quarentena, a gente tenha visto algo um tanto quanto incomum, porque as pessoas estavam entrando em quarentena por conta de uma pandemia que estava assolando o planeta, e a gente via algumas pessoas postando nas redes sociais os privilégios dos quais desfrutavam. Fotos em piscina, fotos em casa de campo, fotos na fazenda, fotos na cobertura, enfim, e colocando legendas, eu estou passando o meu confinamento, meu isolamento social com dignidade. Isso sim é confinamento, isso sim é isolamento social. E quando eu via postagens assim no Facebook, no Instagram, eu confesso que eu uso o Facebook meio como agenda para lembrar o aniversário das pessoas queridas, mas por vezes nas primeiras páginas a gente acaba vendo algumas notícias, algumas postagens, algumas publicações. Mas quando eu via aquilo, eu ficava abismado. Eu tentava entender qual era o sentido
no momento de caos, de sofrimento em que o planeta passava, pessoas conseguiam ter leveza para poder fazer postagens em que elas propagandeavam, faziam marketing em cima dos privilégios que possuíam. Quando a realidade brasileira mostra que existe um número imenso de pessoas que vivem em situação de privação, de escassez, pessoas que tiveram seu emprego ceifado por conta da pandemia, por conta do lockdown, pessoas que não puderam contar com seu sustento, tiveram que recorrer ao auxílio emergencial do governo, pessoas que tiveram que contar com assistência de amigos, de pessoas próximas, de familiares. Então, quando a gente olha para comportamento como esse, a gente se dá conta que o homem ele pode ser inclinado a se escudar, a se proteger em bens materiais. O bem material, uma conta bancária confortável, um bom emprego, uma casa boa, a família gozando de boa saúde, um plano médico que possa te garantir o melhor atendimento que uma pessoa possa experimentar na Terra, a gente percebeu que tudo isso perde o seu sentido quando a tragédia alcança a nossa casa. Então, se no início da pandemia a gente via pessoas com esse tipo de comportamento, ao longo dos meses nós percebemos que o tom das postagens foi mudando. Porque, recentemente mesmo, nós vimos o empresário conhecido, Luciano Hang, dono da Havan. Ele foi internado juntamente com a sua esposa e sua mãe. Então, um milionário, um empresário bem-sucedido, e eu não estou querendo fazer aqui nenhuma crítica à pessoa, nem elogio, é só uma análise fria da situação do engano de nós nos valermos de bens materiais para garantirmos a nossa segurança. Então a gente vê esse homem com toda a sua família sendo internada, apesar do dinheiro que tem, passando 20 dias hospitalizado. Então, essa enfermidade ela colocou todo mundo no mesmo nível, tanto o morador de comunidades carentes do Rio de Janeiro, como aqueles que moram nos lugares mais abastados. Davi, nesse salmo, ele mostra que o seu coração não está agarrado, não está fundamentado, ele não se firma na segurança dos bens materiais. Se ele tem bens materiais, ele se vale disso para poder agradecer ao Senhor. Quando a gente olha para o Salmo 23, a gente percebe duas alegorias muito bem delimitadas. Davi, para poder falar sobre a sua gratidão ao Senhor, ele relata, ele usa de duas ilustrações. Alguns comentaristas bíblicos definem como a ilustração do pastor e a do anfitrião. Quando a gente olha o Salmo 23, no início, até o versículo 4, a gente vê a descrição da postura, da conduta de um pastor. A partir do versículo 5, a gente vê a descrição de uma refeição sendo preparada para ele na presença dos seus inimigos. Então, são essas duas ilustrações, a do pastor e a do anfitrião. Então, os comentaristas bíblicos, existe certo consenso em relação a isso. Então, Davi ele se vale dessas duas ilustrações para poder mostrar sua gratidão ao Senhor, mas reconhecendo que a sua segurança não está nos bens materiais. Inicialmente, quando ele fala que o Senhor é seu pastor, nós precisamos primeiramente meditar sobre essas duas palavras, sobre o Senhor, sobre esse título, sobre esse nome, e sobre o pastor. O que Davi tinha em mente quando ele pensava sobre o pastor? Então, eu gostaria de te convidar a ler 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. Não sei se a gente está com vai ser projetado aqui. Vai ser projetado o texto? Não? 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35.
É importante nós lermos esse texto porque, apesar de nós entendermos que Davi ele já estava com idade um pouco mais avançada, ele tinha uma ideia, tinha um conceito do que era a figura do pastor. Então, pouco antes de Davi ir para a batalha contra Golias, ele, um tanto quanto desacreditado por Saul e pelos israelitas, ele faz a seguinte afirmação, a seguinte declaração para Saul. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Então ele falando acerca dele mesmo, que ele apacentava as ovelhas do pai dele. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então, esse é o modelo de pastor que Davi tem na sua mente. Não é um pastor que é contratado, um pastor mercenário, que quando a sua vida está em risco, ele foge e abandona o rebanho. A figura de pastor que habita o pensamento de Davi, conceito de Davi de pastor, é aquele que expõe a sua vida para proteger as suas ovelhas. Então, é desse pastor que Davi está falando. Então, quando ele diz que o Senhor é seu pastor, então é esse tipo de pastor que ele entende como sendo verdadeiramente um pastor. Quando a gente pensa sobre isso, não há como a gente não pensar imediatamente no ministério do próprio Jesus Cristo. Trata-se de alguém que empenhou a sua própria vida para que pudesse conquistar uma vitória que nós não poderíamos comprar. Alguém que não ficou na cadeira tão somente do sacerdote ou do profeta, mas aquele que foi ofertante e oferta ao mesmo tempo. Aquele cujo sangue foi derramado em favor de mim e de você. Então, esse é o pastor que Davi profeticamente já está apresentando em Cristo Jesus. Mas ele diz não tão somente que ele tem um pastor, mas diz que esse pastor é Yahvé. As Escrituras traduzem para a gente que é o Senhor, mas no texto, no seu original, é esse Ieoa que nós cantamos aqui com nossos irmãos. Aquele cujo nome não era pronunciado quando o israelita, quando o judeu, ele lia as Escrituras, quando chegava no nome de Yahvé, ele substituía por um outro nome, pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso, pelo temor que ele tinha de pronunciar esse nome em vão. Então, quem é o Senhor? O Senhor é aquele que Jó apresenta como tendo represado os mares. Eu vou ler aqui para os irmãos o texto de Jó, capítulo 38. Peço que os irmãos tão somente prestem atenção. Jó 38, versículos de 8 a 11. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Então Jó, poeticamente, ele descreve o poder do Senhor sendo manifesto, colocando limite nos mares. É como se Deus estivesse brincando com toda a criação e dizendo para o mar, olha só, como a gente diz para uma criança que está de castigo, você não pode passar desse ponto. Eu estou ordenando que você pare aqui. Por mais forças que tenham as suas ondas, por mais impetuosos que sejam os tsunamis que possam ser formados, eu estou dizendo que você vai parar nesse ponto. E hoje eu declaro que há separação entre água e terra seca. Então, esse é o Senhor. Aquele que se apresenta como conhecendo a palavra antes que ela nos chegue à boca. Então, antes que a palavra seja formada, seja verbalizada por nós, o Senhor já a conhece toda. Ele se apresenta como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é autoexistente, aquele que é a causa de todas as coisas. Então, é esse ser, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem e colocou num jardim. Eu cheguei na sexta-feira e tive o privilégio de passar um dia em Delfim Moreira,
com a família do pastor Mateus, e é um sítiozinho muito legal, muito bacana, perto da cachoeira, e a gente olhando, né, as árvores, a cachoeira, a exuberância da criação, olhando para tudo aquilo, e eu falei para minhas filhas esses dias, quando a gente olha para a criação, olha para a natureza, a gente se dá conta da sandice que é conceber a ideia de que tudo isso é uma combinação entre o nada e o acaso, que todas as coisas tenham sido construídas de forma casual. A gente realmente vai sendo convencido do fato ao olhar para a criação de que Deus colocou o homem num jardim. Então a gente olha para esse Deus todo-poderoso que estabeleceu ecossistemas, que fez com que o mundo criasse forma e uma organização, uma ordem. E é esse Deus todo-poderoso que Davi diz: esse é o meu pastor. Esse é o meu pastor. Então, quando a gente olha para a nossa própria vida, para a nossa própria história, a gente começa a pensar o privilégio que é olhar para os céus e dizer que o nosso pastor é Yahvé. O nosso pastor é o Deus Todo-Poderoso. O nosso pastor é o Alfa e o Ômega. É o Criador de todas as coisas. Davi, ele descreve Yahvé como sendo seu pastor, e eu acho importante a gente pensar sobre quem é Yahvé, quem é o Deus Todo-Poderoso, porque nós somos inclinados a nos esquecermos. Nós precisamos de memoriais, precisamos trazer à memória algumas coisas que por vezes a gente vai perdendo, vai abandonando o significado ao longo da nossa caminhada. Às vezes a gente fala sobre a importância de honrar pai e mãe e a gente simplesmente diz: não, é necessário honrar pai e mãe. E não investe tempo meditando no que isso significa. A gente não investe tempo, aqueles que são pais sabem o que é isso, a gente não investe tempo pensando na quantidade de noites que você dedica para poder verificar se seu filho, quando é bebezinho, assim que chega da maternidade, você indo até o berço para verificar se ele está respirando tranquilo. Eu lembro que assim que nós tivemos a nossa primeira filha, a minha esposa, a gente comprou uma babá eletrônica com câmera e o áudio da babá eletrônica era mais alto no meu quarto do que o som que a minha filha fazia no quarto dela, né? Se a minha filha suspirava no meu quarto assim, que a gente tinha uma preocupação de não perder nenhum movimento, nada que ela fizesse, né? De não acontecer nada que passasse despercebido. Tamanho era o zelo que a gente tinha, né? Pais de primeira viagem. Então, quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, a gente honrar aqueles que dedicaram zelo, cuidado para a gente, que nos alimentaram, que nos ensinaram a andar, nos ensinaram a falar, zelaram pela nossa educação. Quando a gente fala sobre honrar o pacto matrimonial, hoje nós percebemos, até dentro da igreja, um número crescente de pessoas que têm seus casamentos desfeitos. Porque, infelizmente, o amor romântico, né, do século XIX, aquela coisa de é importante que eu me sinta bem, é importante que eu me sinta realizado, é importante que eu esteja feliz num relacionamento. Tudo isso ocupou mais espaço do que pensar num bem maior, do que entender o amor como uma escolha. Porque vão existir momentos em que minha esposa vai querer arrancar os cabelos que eu não tenho. Vão existir momentos em que eu vou ficar muito chateado com ela também. Mas nós estabelecemos um pacto um dia de nos amarmos, de sermos fiéis um ao outro, de mantermos esse pacto de fidelidade na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, enfim, nós zelarmos por esse pacto. Então, é importante que nós não percamos de perspectiva alguns desses conceitos. Nós somos pessoas dadas ao esquecimento. Então, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, nós precisamos lembrar de quem é o Senhor. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Eu lembro que quando eu vim de uma família bastante católica,
E eu lembro que a Bíblia ficava aberta sempre no Salmo 23 ou no Salmo 91. Eram as únicas páginas usadas da Bíblia na minha casa. A Bíblia ficava bem amarelada nessas páginas, né, que sempre estava aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Então, era um salmo que eu sempre tive muita familiaridade. Então, falar sobre isso regularmente, que o Senhor é o meu pastor, pode me fazer esquecer de quem eu estou falando que é o meu pastor. Então, é preciso que a gente lembre que o nosso pastor é esse que Davi se apropria como sendo o pastor de Israel, o pastor de igreja, mas também o seu pastor. Aquilo que está dito em Gênesis 48:15, pegando carona mais uma vez no que o nosso irmão Ivan falou, Jacó declarando que Deus tinha sido Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, mas também era de Jacó. Era o meu pastor. Então, nós temos o privilégio de olharmos para o céu e orarmos a um Deus, reconhecendo que esse mesmo Deus é o pastor de toda a igreja ao redor do mundo, mas também é o Deus de Eduardo, é o pastor de Eduardo, é o pastor do Mateus, é o pastor do Rodrigo, é o pastor do Ivan, é o pastor do Paulinho, é o pastor do João, é o meu pastor. Aquele que guarda o teu coração, guarda a tua alma, da mesma forma como Davi descreveu que o pastor deveria guardar as suas ovelhas do leão e do urso. E após apresentar essa figura do pastor, ele descreve um cenário de muita tranquilidade. Ele diz que esse pastor, ele o levava para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Tem um livro muito conhecido, chamado O Peregrino. Não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ler. É um livro escrito por um homem chamado John Bunyan. Caso você não tenha lido, eu gostaria de te encorajar a ler esse livro. John Bunyan, ele era um homem analfabeto, alcoólatra, e num determinado momento da sua vida ele se converte, e ele escreve um livro que tornou-se um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. Houve um tempo que ele era o segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. E John Bunyan, ele vai contando a narrativa da nossa peregrinação enquanto cristãos, só que ele vai personificando alguns sentimentos ao longo da caminhada, como a inveja, a esperança, o sábio segundo mundo. E num dos momentos desse livro, ele fala sobre o personagem central é o cristão. Em um dos momentos desse livro, ele diz que o cristão ele chega até de frente da cruz. E o cristão ele vinha toda a sua jornada carregando uma mochila muito pesada. E no momento em que ele chega diante da cruz, ele percebe um alívio imenso. E quando ele se dá conta, aquela mochila, aquele fardo pesado que ele carregava tinha ficado para trás, tinha caído. Quando a gente vê Davi descrevendo sobre o Senhor o levando para pastos verdejantes e águas tranquilas, nós somos lembrados de que estar em intimidade com o Senhor nos faz experimentar de uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode conhecer, que o mundo não pode te fornecer. Porque se a gente agradece a Deus pela preservação, pelo sustento, pela provisão, nós podemos ter a certeza que esse mesmo Deus estará conosco no momento da enfermidade, no momento da escassez, no momento em que faltar o pão, no momento em que o desemprego bater a sua porta, no momento em que a tragédia familiar alcançar a tua casa. E nesses momentos, ainda assim, você poderá contar com uma provisão de paz. Então, Davi, ele descreve a sua caminhada como sendo conduzido ao pasto de águas verdejantes e águas tranquilas, porque ele está na presença do pastor. Em seguida, ele diz, algumas traduções, diz, restaura-me a alma. Nessa tradução que a gente leu, fala sobre refrigera-me a alma. Então, esse pastor, ele é capaz de, ele é poderoso o suficiente para poder devolver a vitalidade para a alma. Devolver a vitalidade significa trazer vida ao que estava morto. Então, se eu e você, há tempos atrás, vivíamos segundo os nossos próprios juízos, segundo a nossa própria vontade, houve um momento em que a mensagem do Evangelho fez sentido para mim e para você.
Isso porque o pastor, ele restaurou a vitalidade da nossa alma. Ele nos trouxe de volta à vida, porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas a obra realizada por Cristo na cruz nos devolveu a vida. Mais à frente, ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, por isso ele não vai ter medo. Ele não diz que vai ter medo porque ele não vai passar por dificuldade, porque logo mais à frente ele diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa trazer à memória que só tem a certeza de que não experimentará temor ao passar por momentos de dificuldades aqueles que já passaram. Porque, na teoria, é muito difícil nós sabermos como o nosso coração vai se comportar em momentos de dificuldade. Há um tempo atrás, na nossa casa, nós passamos por um momento muito difícil. Eu não lembro se eu mencionei isso na última vez que eu estive aqui. A minha esposa, a Elaine, que está aqui do lado, ela teve câncer de mama. Então, nós descobrimos isso quando a minha filha, a mais nova, a Isabela, ela estava com um pouco antes dela completar 1 ano de idade. Tinha acabado o período de amamentação. Então, existem momentos em que você pensar no todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, então, trata-se de algo penoso. Só que você se dá conta do quanto você deve depender da graça do Senhor em momentos em que você percebe que as suas forças não constituem mais eficácia alguma, em que você não consegue mais racionalizar o cuidado com a sua casa, em que você não consegue mais ver coerência na forma de tomar decisões, você não sabe mais o que fazer. Só que nesses momentos, algumas doutrinas elas ganham carne diante dos seus olhos e você começa a ser visitado pela convicção de que você é alvo de um amor que você não consegue explicar, você não consegue mensurar, você não sabe como isso vai acontecer, mas você sabe que no final das contas você está sendo cuidado por alguém que está acima daquelas circunstâncias, acima daquela dificuldade, acima daquela dor. Então, quando Davi ele fala que ele não vai temer porque a vara e o cajado lhe consolam, é porque faz sentido a gente pensar na alegação de João Calvino, que diz que Davi ele escreveu isso em idade mais madura. Ele já tinha passado por muitas dificuldades. Ele tinha sido perseguido pelo rei Saul, ele tinha sido perseguido pelo seu filho Absalão, ele tinha enfrentado guerras, batalhas, risco de morte. E na sua maturidade, ele olha para a sua trajetória e ele chega à conclusão de que, ainda que ele viesse a experimentar momentos de lutas, de dificuldades, ele não temeria, porque ele sabe que o pastor que conduz a sua alma está para cima das circunstâncias, está para além das circunstâncias. Ele é alguém que está para além das enfermidades, para além do Covid, para além do desemprego, para além da recessão econômica. O pastor das nossas almas é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quando a gente passa para a segunda ilustração, a do anfitrião, a gente é introduzido nessa segunda ilustração com a declaração de Davi que ele não vai temer mal algum, porque Deus o conduzirá pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Deus ele não faz isso porque eu me dedico ao serviço na igreja, Deus não faz isso porque eu tenho recurso para dar ofertas generosas, Deus não faz isso porque eu faço obras de assistência social, Deus não faz isso porque eu participo do Ministério do Louvor, Deus não faz isso porque eu sou pregador da palavra, porque eu sou professor da escola bíblica, Deus não faz isso porque eu sou missionário na África, Deus faz isso por amor do seu nome. Então não importa a sua performance, ela não te dignifica a estar diante do Senhor.
Deus faz isso por amor ao seu próprio nome, por fidelidade ao seu próprio nome, pelo compromisso com quem Ele mesmo é. Então, sabendo disso, a gente entra na ilustração do anfitrião. E ela é interessante porque ela tem muito a ver com um pouquinho com o que o pastor Mateus falou aqui, sobre a importância de nós compartilharmos com os irmãos alegrias, lutas, tristezas, aflições, porque na espiritualidade brasileira a gente tem uma influência muito grande de religiões afro-ameríndias, né? Então a gente é meio bastante místico. A gente culturalmente tem essa coisa da inveja, do mal olhado, do olho grande. Não vou contar tal coisa porque alguém pode ter inveja, pode colocar olho grande, alguém pode ficar cobiçando a minha prosperidade. Eu não sei se isso é comum aqui, mas no Rio de Janeiro a gente percebe muito disso acontecer, muitas declarações como essas. Então, pessoas, às vezes isso acontece. Eu soube de uma história muito interessante de uma amiga nossa que engravidou e ela não queria contar para ninguém até completar 12 ou 13 semanas. Aí, por acaso, a notícia vazou. Aí um amigo nosso, que ele é muito engraçado, assim, aqueles caras meio doidões, assim, né, meio destrambelhados, faz piada com tudo. Ele falou, só que ele é um empresário muito prático, né, naquilo que fala. Ele falou, gente, qual o problema de contar? Ah, não, mas e se eu perder? Não, se você perder, você diz que perdeu. Você se alegra porque você está grávida, e se você perder, você diz que perdeu e acabou. Qual o problema disso? Qual a dificuldade disso? E ele é muito piadista, mas essa postura dele diante desse negócio, dessa notícia, desse fato que aconteceu, né, da menina ter engravidado, da notícia ter vazado, e ficou meio uma tensão em relação a isso, mas a postura dele me fez refletir um pouco sobre isso. O nome dele é Marcelo, né, é muito engraçado ele. O quanto, às vezes, a gente vai construindo algumas místicas em relação a algumas coisas, por achar que talvez exista um poder maior que o poder do próprio Deus, que seja capaz de nos furtar aquilo que Deus nos concedeu. Como se Deus ele conduzisse a história a partir de estratégias e armadilhas evangélicas, gospel, para poder garantir com que seus planos deem certo. Deus ele não está sentado numa arquibancada torcendo para as circunstâncias acontecerem do jeito que ele planejou. Deus ele está sentado num trono, ditando a história para que ela cumpra-se de acordo com a vontade dele. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A Bíblia declara Deus como sendo aquele cujo coração dos reis da terra estão como a água no leito do rio, em que ele conduz conforme a sua vontade. Quando a gente olha para a segunda ilustração do anfitrião e vê Davi descrevendo o Senhor preparando uma mesa na presença dos seus inimigos, a gente precisa pensar por que ele está dizendo que está sendo preparada uma refeição na presença dos meus inimigos. Faz muito mais sentido eu estar numa refeição juntamente com os amigos meus, pessoas que me sejam queridas, que me sejam caras, gente com quem eu esteja familiarizado. Mas o que Davi está mostrando aqui é o seguinte, que ainda que ao seu redor estejam sentados aqueles que desejam o seu mal, que conspiram para o seu mal, o Senhor é poderoso o suficiente para poder entrar com provisão, preparar uma mesa diante de você e te honrar. Porque quando ele diz que unge minha cabeça com óleo, então era um óleo aromático, então eles faziam isso para os convidados que eram merecedores de honra, que eram tratados com especial honra, e ele fala, o meu cálice transborda. Ou seja, eu transbordarei de alegria diante dos meus inimigos. Então não existem pessoas capazes de impedir a ação de Deus na tua vida. Não existe olho grande, não existe trabalho, não existe magia que vai refrear os decretos do Senhor na tua vida. Você não precisa caminhar temeroso, porque a tua vida está na mão do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis.
A nossa trajetória, ela foi traçada por aquele que não cabe rasura para aquilo que ele escreveu. Ninguém pode alterar o que Deus tem planejado para você. No final do Salmo, Davi, ele diz que bondade e fidelidade o acompanharão todos os dias da sua vida. Em algumas versões diz que bondade e misericórdia, né, o acompanharão para todo sempre. Então, o que Davi está afirmando aqui é que aquilo que foi conquistado pelo Senhor não vai encontrar um ponto final na presente existência. Mas a obra realizada pelo Senhor, a salvação promovida pelo Senhor, a obra realizada por Cristo Jesus, ela ultrapassa o túmulo e vai para toda a eternidade. Então, todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, as lutas, as aflições, as dores, no final das contas, tudo isso vai se empalidecer, tudo isso vai perder sua cor, tudo isso vai perder o sentido, porque nós viveremos um eterno hoje com o nosso Senhor. Então não haverá mais despedidas, não haverá mais enfermidade, não haverá mais recessão, não haverá mais derramar de lágrimas, não haverá mais sofrimento. Só haverá o Senhor, Ele será tudo em todos. Então quando a gente fala sobre esse salmo, o salmo do pastor, nós somos encorajados, e aqui eu encerro, nós somos encorajados a trazer à memória quem é esse pastor. Nós somos encorajados a lembrar que esse pastor, que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ele é o pastor de Israel, é o pastor da igreja, mas ele também é o teu pastor. Ele é aquele que zela pela tua alma, que zela pelo teu coração, que não vai permitir que você perca a sua essência na caminhada, que você viva uma caminhada de ressentimento, de tristeza, de aflição, porque quando a gente fala de alegria do Evangelho, é importante a gente pensar que é verdadeiramente uma alegria.